Então, vamos lá, capítulos 3, 4 e 5, né? E ela começa o 3, escovando os dentes, ficando em pé, ajoelhando, prostrando e vivendo em um corpo, né? Eu não sei se alguém aqui já leu um texto que o pastor Emílio Garófalo tem sobre escovar os dentes, sobre a cadeira do dentista. Depois eu posso até mandar no grupo. Eu tenho um também sobre escovar os dentes. Eu estou achando que escovar os dentes traz muitas reflexões sobre a vida cristã, né? Quando eu ouvi a primeira vez ela falando sobre isso, eu fiz, olha só, mais um textinho aqui, né, que faz a gente pensar alguns aspectos. E a autora ela vem falando nesse capítulo, né, sobre a manutenção corporal que a gente tem, né, diariamente que fazer certas coisas para a gente viver, né, que a gente se gasta e desgasta, né, uma grande parte do nosso dia, grande parte da nossa energia, simplesmente ela coloca assim, evitando o inevitável, né, que vai ser o desgaste do nosso corpo. Eu não sei se algum de vocês já parou assim para pensar, mas por que, né? Para que escovar os dentes tantas vezes no dia? Para quê? Né? Depois vai ficar tudo, né? Vai cair tudo mesmo, vai chegar na idade que não vai ter mais isso, né? Eu acho que quando a gente está naquele, né, pré-soninho assim, estava assistindo uma coisa, né? E começa a tirar um cochilinho, aí começa a aparecer todas as justificativas para não escovar os dentes ou fazer qualquer outra coisa assim dessas de manutenção do corpo, né? Que dá uma preguiça, mas a gente vai, né, tenta lutar. A autora fala aqui que às vezes ela dizia que não ia fazer só para ela mostrar para os dentes dela quem mandava, né? Não vou escovar hoje não, vou dormir sem escovar mesmo, porque eu não sou escrava da escova de dente. Mas ela fala, né, tem um corpo, dá trabalho, né? Tem todo um trabalho para a gente cuidar, mas que o nosso corpo também não é só de cuidados escravizantes, mas também de prazeres, né? De desfrutar de sabores, de sensações, de experiências que todo o nosso corpo pode nos proporcionar. E As Coisas da Terra é um livro muito bom para falar sobre isso. A Daça disse que às vezes se pergunta por que os dentes não são descartáveis. Os dentes de leite até, né, eles vão embora, mas depois ficam aí os permanentes, que é para nos ensinar sobre a vida cristã, Radassa, né? Os dentes estão aí para nos ensinar. E a autora vem falar da importância do corpo no cristianismo, né? A gente falou um pouquinho disso no encontro passado, né? De como muitas vezes a gente vai para esses pêndulos de ou ignorar a dimensão do corpo na nossa experiência espiritual, né? A gente descarta, não, a gente quer as coisas do alto, a gente quer as coisas da alma, as coisas do espírito, e vai colocando todas as coisas materiais, todas as coisas relacionadas ao corpo, como se fosse algo ou inferior, ou impuro, ou, né, descartável, algo que a gente não precisa se focar, não precisa cuidar, não precisa zelar. Ou, por outro lado, ela coloca aqui uma obsessão muito grande em estar policiando o corpo, né? Não toque, não faça, não chegue perto, porque você vai se contaminar. Então, a gente sabe que tem essas duas tendências, vez ou outra, aparecendo em um âmbito do cristianismo, né? Não sei se vocês foram influenciados por alguma dessas. Mas aí, hoje em dia, a gente tem ainda uma terceira via, pelo menos não tanto dentro das igrejas, mas da nossa cultura, né, que é o culto ao corpo, que não é uma coisa de hoje em dia, né, é uma coisa que está aí, né, os gregos, com todas aquelas estátuas, aquela, né, vista da perfeição do corpo, a gente sabe que hoje em dia tem todo, né, uma preocupação, às vezes, excessiva com o corpo. E a autora vem dizer que o corpo não é periférico à nossa fé, né? Faz parte da nossa adoração, para que a gente experimente, né, a vida, o prazer e os limites, né? De diversas formas, é no corpo que a gente adora. E ela traz, mais uma vez, o argumento da encarnação, né, para nos mostrar a importância disso, né, para nos mostrar que não é uma coisa que a gente pode simplesmente ignorar, né, e achar, ficar ansiando pelo dia que a gente vai viver como espíritos, né, como se fosse um fantasma, né, que aparece no filme, que é translúcido, que atravessa, que você consegue ver através, porque essa é uma esperança que não é do cristão, né? O próprio Cristo ressurreto, ele apareceu em carne, né? Ele estava na terra com os discípulos, depois de ter ressuscitado, ele estava na carne dele. E nós também vamos ressuscitar em corpos, né? A gente não vai ficar
como fantasminha por aí. Então, o corpo, ele faz parte da nossa fé. É importante que a gente saiba disso, que a gente reforce isso, né? Por tantas vezes se fala muito que a gente né, tem 3 dimensões, corpo, alma e espírito, e essas separações, elas são muito mais para questões didáticas do que para falar de quem nós somos, né? Nós somos uma unidade indivisível, né? O corpo e a alma não se separam, a gente vê como aquelas coisas que a gente se refere à alma afetam o nosso corpo, assim como as coisas que a gente faz com o nosso corpo também afetam a nossa alma, afetam os nossos pensamentos, afetam as nossas emoções, afetam a forma como a gente está também se relacionando com Deus, né? Então, nós temos um chamado bíblico para a moralidade corpórea, que não vem do desdém do corpo, mas entender que ele é central para a nossa vida em Cristo, né? E a gente vê como no corpo, né, ela vai falar um pouquinho mais depois, se eu não me engano, a gente tem rituais de adoração, que ela coloca alguns que eu acho que não são tão comuns para a gente, né, de fazer, não sei na igreja de vocês, né, mas a forma como ela coloca, que durante o culto, né, tem um momento de se ajoelhar, de ficar em pé, de, né, fazer algum gesto, fazer o sinal da cruz, me lembrou muito mais uma missa, mas no culto da gente também tem um momento de ficar em pé para fazer uma leitura, para um canto. Mas a gente tem os nossos rituais corpóreos, como fechar os olhos, abaixar a cabeça, né? Fazer tudo isso que às vezes a gente ignora, né? Não percebe. Por que que a gente fecha os olhos para orar, por exemplo, né? Por que que a gente abaixa a cabeça para orar? E isso faz parte também, né, do que a gente está proporcionando ali naquele momento, né? Uma busca, por exemplo, de uma concentração, né? A gente fecha o olho para eliminar outros distratores, coisas que possam estar tirando a nossa atenção, focar a nossa mente na oração, né? Então, o corpo, depois ela vem falar aqui, ele tem todo esse propósito, mas está cheio de aspectos vergonhosos, né? Nos quais a gente não gosta nem de falar, né? Ela vem falar aqui que a gente vê isso desde Gênesis, com Adão e Eva, que eles já ficam com vergonha, né? Depois de pecar, mas que quando Jesus encarnou, ele também assumiu a vergonha da corporeidade, né? Que quando Cristo encarnou, ele também, né, teve no seu corpo todos esses processos, todos esses aspectos vergonhosos. E ela fala sobre uma oração judaica, né? Que ela diz que na cultura judaica tem muito essa relação com o corpo. A gente pode ver isso nas próprias leis, né? Nas leis cerimoniais, né? Então, desde ali que esse corpo está sendo organizado, que a gente vê, né? O quanto eles têm essas questões que foram sendo vamos dizer assim, evoluindo de outras formas, né? Eles têm a oração para diversas coisas, a oração depois que come, a oração quando acorda, a oração antes de dormir, e tem uma oração para depois que vai ao banheiro, que ela colocou aqui, né? E ela falou que essa oração nos leva a pensar como o Deus que mantém os planetas em órbitas também se envolve com as partes mais corpóreas do ser humano, né? E que através disso a gente é chamado à gratidão pelas coisas mais simples do nosso corpo. E eu acho que a gente se depara muito com isso quando a gente conhece alguma pessoa que tem alguma limitação ou algum mínimo déficit em alguma coisa do corpo, que a gente nunca pensou existir, né? Então, às vezes a gente conhece uma pessoa, sei lá, que não consegue chorar, né? Não sei se vocês já ouviram falar de alguém assim que tem uma deficiência nos canais lacrimais, então a lágrima não cai e a gente faz, poxa, não, né? A gente nunca parou para pensar, né? Agradecer a Deus porque as minhas lágrimas caem, né? E aí a gente conhece alguém que tem, que assim, nas pequenas coisinhas a gente fala, poxa, nunca parei para perceber nisso, né? É que nem quando a gente está respirando, a gente não percebe, mas quando o nariz entope, quando a rinite ataca, quando, né, o clima muda, que a gente está com o nariz entupido, a gente faz, como é respirar, que eu nem lembro, né? Eu nem lembro como é puxar o ar e entrar pelo nariz, né? A gente só lembra quando a gente não tem. E aqui, né, nessa oração judaica, que a gente sabe que essas orações, sendo usadas de uma forma ritualística, né, de vã repetição, elas só servem mesmo como se fosse para marcar mais uma coisa que foi feita. Mas, quando o propósito é realmente colocar nosso pensamento no Senhor, elas têm o seu valor.
A Adri falou aqui que lembrou de The Chosen, das orações que eles retratam em cada momento do cotidiano. Eu também lembrei muito também, principalmente quando eles falam muito, né, do alimento. A gente vê muito em relação a isso. Então, é importante que a gente reconheça, né, os funcionamentos do nosso corpo e veja nisso também a bondade do Senhor. Ela fala que de uma vida cristã intelectualizada demais, né? E a fé dela era muito cognitiva. Então, eu acho que a gente peca muito em, às vezes, tender para um desses aspectos. Às vezes é a questão da experiência demais, né? Uma coisa espiritual demais, uma coisa, né, das sensações, das emoções. Quero sentir, né? Que não é nem sentir assim, né? É sentir dentro, é o coração queimando, é sentir. Às vezes é querer entender demais, né? Querer que a fé seja muito pautada na intelectualidade, nas ideias, nas teorias, né? Entender toda a teologia acadêmica, ler, né, aqueles calhamaços, entender todas aquelas teorias. E, às vezes, vai para o aspecto litúrgico, corpóreo demais também. E a gente sabe que a gente não pode estar querendo fugir para um desses aspectos, né? A gente precisa unir, né? O próprio Senhor diz, né? Ele amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com todas as tuas forças, com toda a tua mente, com todo o teu entendimento, né? Então, a gente precisa colocar tudo isso na nossa adoração diante do Senhor, né? Então, nosso corpo faz parte do nosso amor por Deus, né? A gente pode ficar, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua mente e o resto eu descarto, né? O entendimento, sim, mas a força, o corpo, o coração, não. Porque tudo faz parte de quem nós somos. E aí ela pergunta, né, como crer no Evangelho, não só no cérebro, mas no corpo também, né? Nossos corpos são locais de culto, não de forma abstrata, mas por meio do treino de práticas corporais, né? E aqui é que ela fala sobre essas coisas que a gente faz, às vezes a gente aprende bem criancinha, né? Ó, quando você for orar, junte as mãos, feche os olhos, abaixa a cabeça, né? E a gente tá lá, criança, juntando as mãos, fechando o olho, abaixando a cabeça. Por que a gente faz isso, né? Não sabe, mas a gente faz. E aí a gente vai levando isso, né? Por longos e longos anos. E às vezes a gente faz, não precisa, não precisa, realmente não precisa, né? Mas a gente sabe que existem coisas que ajudam para que a gente possa realmente também estar colocando o nosso corpo nesse momento, né? De oração, de culto, de adoração. Vocês querem falar alguma coisa, menina? Até aqui, né? Fiquem à vontade, certo? Alguma passagem Eu que acho, chamou mais atenção? Oh, pode falar, Liz. eu acho que esse capítulo aqui é isso que você falou, nos chama muita atenção para a nossa parte corporal mesmo, né? Que às vezes a gente realmente negligencia. Como a gente sabe, nós somos corpo, alma e espírito, né? E muitas vezes realmente a gente quer focar só no espiritual, ou mesmo só na nossa alma, e o nosso corpo meio que fica de fora, né? E é interessante esse versículo que você também citou, que quando os discípulos perguntam para Jesus, né? Ou foi algum fariseu, não sei, alguém que estava presente ali, perguntou qual que era o mandamento mais importante, né? E ele fala que o primeiro de todos é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças, né? E falando só um pouquinho, amar a Deus com todas as suas forças, o que que isso significa, né? É realmente amar a Deus com o nosso corpo, o nosso físico. É você servir ao próximo, né? E fazer isso através do seu corpo, não sei, dando algo para alguém, ou mesmo utilizando suas forças para fazer algo ali para Deus. Isso é amar a Deus com suas forças, né? Com o seu corpo. E aí ela nesse capítulo chama a atenção justamente para isso, né? Ela fala que os nossos corpos e as nossas almas são inseparáveis e, portanto, o que fazemos com os nossos corpos e o que fazemos com as nossas almas sempre estão entrelaçados, né? Realmente, assim, uma coisa puxa a outra. O que você sente por dentro vai demonstrar através do seu físico, né? Vai vir para fora e vem para fora através do seu corpo realmente. Então, foi algo que também, assim, me deixou bem reflexiva, porque às vezes você acha que está adorando a Deus, é somente, não sei, tá orando, tá ali fazendo alguma coisa, mas às vezes você nem não tem forças para isso, então utiliza tuas mãos, sabe?
se prostra ali, se coloca de joelhos, às vezes você não tem nada assim para falar com Deus, mas o Espírito Santo tá orando ali por você, tá levando suas orações ao Pai. Então, realmente, o nosso corpo, ele é para glorificar ao Senhor também. Isso, com certeza. E às vezes a gente vai desprezando o corpo, né, sem perceber o quanto a gente está usando ele para louvar o Senhor, né? A gente, para cantar, a gente precisa das nossas cordas vocais, a gente precisa do nosso fôlego, né, do pulmão, do diafragma, tudo isso funcionando bem, né, para a gente estar ali sentado ouvindo o culto, né? Eu fico pensando, por exemplo, na situação da minha avó, né? Minha avó tem hernia de disco, de papai, toda uma situação que ela não consegue mais ficar sentada para assistir o culto, né? E só, veja só, é só um sentar, é uma coisa muito simples, mas quantas pessoas, né, por causa dos danos do corpo, devido a alguma outra coisa, né, elas não conseguem mais estar, né, num lugar de culto, num lugar, né, de comunhão, devido a uma situação assim, né? Então ela vai, ela fica o tempo que ela consegue e volta para casa, né? E são coisas assim, né? O nosso corpo está lá, né? E nós estamos lá, não somos, né? O corpo não vai sozinho, a gente às vezes fala isso, né? A pessoa está de corpo presente, a mente ficou em casa. Mas a gente está lá, só que a gente precisa fazer com que tudo isso esteja convergindo junto para essa adoração, né? A autora fala aqui que a cada dia os nossos corpos estão sendo ordenados a um fim particular, né? E a forma que a gente está usando ele, a gente está ensinando para que ele serve. E a cultura está ensinando que o corpo serve para ser usado ou abusado, ou que serve para ser adorado, né? É o que a gente vê, né? As propagandas, as músicas, a forma como as pessoas expõem nas redes sociais, o corpo está aí para isso. Ou para você destruí-lo, né, através de você abusar dele até não ter mais condições, ou de você exaltá-lo em posição, né, está ali, né, a adoração do corpo. Então, o corpo vai virando instrumento de puro prazer para muitas pessoas, instrumento de puro trabalho para outras, né? Não tem nada, não. Eu desgasto o corpo todinho agora enquanto eu tenho saúde, depois eu cuido dele, né? Depois a gente, né? Depois colhe as consequências. E são práticas corporais que violam o chamado para que nós sejamos mordomos dos nossos corpos como dádivas, né? A gente não vê, não percebe, mas estamos muitas vezes usando o corpo para se rebelar contra Deus e para adorar falsos deuses, né? Que puxão de orelha, né? Que às vezes a gente acha que é só, né? A gente vai tentando ficar mais quietinho, tentando cuidar do pensamento, para que a gente não deseje, não pense, não faça, mas quando vê, o corpo está fazendo também. O corpo também está participando disso. Então, ela fala aqui desde a citação, na verdade, de uma pessoa que diz que precisamos aprender os gestos que posicionam os nossos corpos de forma a ouvir direito e então passar a história adiante. Como Letícia falou, às vezes a gente não sabe o que falar, não sabe o que orar, mas a gente se coloca diante do Senhor, a gente se prostra, né? Às vezes a gente chora, e é nesses momentos que a gente está ali com tudo que nós somos, né? Diante do Senhor, para fazer esse momento de oração, de devoção a Ele. E aí vem uma parte estranha, né, do livro, que é a da consagração de casos na tradição da autora, né, na tradição dela, né, quem achou estranho, levanta a mão, só para saber se não sou eu, né, sei que Dri também, eu vou lhe dizer aqui, viu, Dri, você também. E também outra coisa que eu particularmente achei estranha foi a de enterrar ou cremar objetos, né, que são ali consagrados, a taça ou a mesa da toalha. Eu achei estranho isso, né? Não entendo bem o porquê, deve ter toda uma ideia por trás, uma teologia, não entendo a necessidade. Assim, né? Você vai mudar para uma casa nova, fazer uma oração, tudo bem, mas assim, você sair, né, ungindo objetos, espelho do banheiro, achei too much, né? Desnecessário, místico, né, Dri? Talvez demais. Mas, então, a gente não se foca tanto nisso, né? Porque aí coloca a risadinha aí, Letícia, que é para contribuir aqui. Mas vamos passar, né? Vamos passar por isso, eu entendi o que ela quis dizer, mas não vamos focar tanto nessa parte, a não ser que alguém queira comentar. Quero contar. Mas ela vem falar que o mesmo corpo que a gente
usa no culto, é aquele que a gente carrega na mesa para a mesa da cozinha, a gente carrega para o banheiro, a gente carrega para debaixo do lençol, né? Então, o que ela vem dizer aqui, que às vezes a gente, né, tá ali no culto, né, o corpo da gente, para adorar o Senhor, para levantar as mãos, né, para a voz sair, mas aí quando está na mesa da cozinha, a gente está maltratando, quando vai tomar um banho, a gente não liga tanto, quando vai dormir, é como se fosse outra pessoa, né? Então, esse corpo meu, né, ele é destinado para a redenção e para o culto eterno por causa de Jesus, né? Que essa frase, né, esse corpinho, né, que às vezes a gente despreza, a gente ignora, né, ela diz que na maior miséria do nosso corpo, ele é destinado para isso, né? O Senhor nos redimiu nesse corpo, ele nos resgatou nesse corpo, né? Quando cuidamos do corpo, estamos lutando de forma minúscula contra a morte e o caos que inevitavelmente tomarão meu corpo. É pó polindo pó, né? Eu achei essa frase muito, né? Muito interessante, né? A gente está escovando os dentes, é pó polindo pó, né? A gente está ali se alimentando, é pó polindo pó, é evitando o inevitável. Mas a gente não é só esse pó, a gente também é o fôlego de Deus em nós. E é isso que a gente precisa lembrar diariamente, né? Que nós somos imagem de Deus, que o Espírito dele habita em nós. Ela diz, então, que esse corpo, né, na maior da sua miséria, ele é amado e que um dia será ressurreto e glorioso. Escovar os dentes, então, talvez seja uma oração não verbal que ostenta a esperança do porvir. O meu hálito de menta é um pequeno antegosto da glória. Eu achei, né, sensacional essa frase. E talvez esses pequenos cuidados que a gente tenha com o nosso corpo, né, eles sejam esses pequenos momentos de dedicação de tudo que nós somos ao Senhor também, né? Quando a gente faz com essa consciência, né? Claro que não é uma coisa assim, uma coisa fissurada, né? Uma obrigação de pensar em todos os momentos como eu posso dedicar isso ao Senhor, mas que a gente possa ver também no cuidado diário, né? Escovar os dentes de novo, passar fio dental, lavar esse cabelo, eu lavei, parece que foi um dia desse, tem que lavar de novo, né? Por isso que tá curto desse jeito, de novo, e isso já está sujo, de novo, né? De novo ir no médico, de novo exame, parece que foi ontem que eu fiz de novo ir no dentista, mas que a gente possa também ver isso como o zelo, né? Pelo que o Senhor nos concedeu, né? E que esse cuidado possa estar nos apontando constantemente, né, para o dia que a gente não vai precisar mais de tudo isso, porque estaremos com o Senhor e nossos corpos serão gloriosos. Quer falar, Letícia? Fica à vontade. Eu de novo aqui. Eu acho que também, assim, resumindo assim esse capítulo, me mostrou que essas pequenas coisas do dia a dia, né, manutenção dos nossos dentes, dos nossos corpos, apontam para Cristo, né? Que simboliza também a manutenção que nós temos que ter com nossa vida devocional, com nossa vida espiritual, que também deve ser algo diário, né? Eu acho que ela citou o exemplo de escovar os dentes, né, dentre outras coisas, mas isso também é demonstrado de várias maneiras na Bíblia, né? Por exemplo, Deus, quando ele enviava o maná para o povo, ele enviava diariamente, né? E ele falava que não era para ninguém guardar as sobras, senão apodreceria, não servia para o outro dia, né? E assim também a nossa vida devocional, nossa vida espiritual tem que ser diariamente, todos os dias. O de hoje serve para hoje, o de ontem para ontem, o de amanhã para o de amanhã. Não tem como eu fazer hoje e compensar para a semana inteira. Ou ir, exemplo, domingo no culto e achar que aquilo vai me sustentar a semana inteira, né? Até o próximo domingo. Não, é uma vida diária, é uma busca diária, tem a porção do dia, né, que o Senhor tem para todos nós. Então, essas pequenas coisinhas do dia a dia realmente apontam para Cristo, né? Apontam para isso que é muito maior, né? Que é nossa vida devocional, nossa busca, nosso quarto secreto e que deve ser feito diariamente. Isso, né? A gente não pode escovar os dentes uma vez na semana, assim, eu vou escovar por 30 minutos para compensar todas as escovações da semana, né? Já fico com crédito. Não tem como fazer isso, né? É uma coisa que a gente precisa fazer constantemente.
assim como você bem falou, né? O nosso devocional, a nossa vida com o Senhor também, né? Ana, pode falar, viu? Gente, meus vizinhos estão aqui querendo participar, tá certo? Desculpa aí, eu não sei se está muito alto para vocês, né? Mas fica à vontade, Ana, pode falar. Eu não estava aqui na semana passada, né? Mas eu comecei a ler essa semana o livro, nem tinha começado semana passada. Por isso que eu fiquei atrasada. E eu fiquei chocada como que eu nunca pensei nisso, né? Como que coisas tão pequenas o senhor ele se importa, né? Um simples escovar o dente, né? Como a autora traz, e mais para frente ela vai falar sobre perder a chave, que também para mim foi até agora o melhor capítulo. Como coisas tão pequenas a gente pode usar, né, para glorificar o Senhor, né? A nossa vida é para glorificar o Senhor. Então, eu achei muito importante, né, esse capítulo. Eu perdi um pouquinho de você falando que eu caí, aí tive que voltar de novo. Mas eu compartilho da mesma forma que você falou, né, sobre, até que a moça acabou de falar também sobre o maná, né? Eu achei muito interessante esse capítulo, como coisas tão pequenas, né, a gente pode descartar, achar que, não, é bobagem, não, é besteira, e não, né, um livro vem mostrar pra gente que não é, porque não tá, assim, tão nítido coisas pequenas, assim, na Bíblia, se tá, eu ainda não vi, né, o que é bem provável. E a gente aprender isso através de irmãos, né, como a autora é para nós. Pode falar, Natasha. Tirar do mudo. Estão me escutando bem? Eu também não estava semana passada, tive um imprevisto, não consegui participar, mas de todos os capítulos que eu li até agora, para mim, o terceiro foi o que mais me marcou. Especialmente por essa questão de corpo, de você cuidar do seu corpo. A idade vai chegando e a gente vai percebendo que certas coisas já não funcionam como antes, né? E uma coisa que, por uma experiência própria que eu tive, eu pude enxergar isso que a autora descreveu perfeitamente com relação nesse capítulo, né, de escovando os dentes, de você conseguir enxergar que o seu corpo foi dado por Deus e você ser grato até por aqueles defeitos que você acha que são defeitos, mas que na verdade Deus te fez exatamente como Ele gostaria. E ler esse capítulo para mim foi gratificante porque aí a gente consegue acordar e entender que, poxa, Deus me fez assim. Eu tenho que parar de reclamar, por exemplo, porque eu nasci com aquele cabelo, por que eu não tenho aquele corpo, ou por que eu não consigo andar, enfim. Uma coisa que eu percebi lendo também, e que antes eu não dava, honestamente, não dava valor nenhum, cuidar do corpo, até eu ter um problema de saúde, foi ver que, poxa, Jesus passou por isso, ele veio em forma humana, ele teve que fazer essas coisas de manutenção do corpo. E por que eu tô reclamando, né? Por que eu acho isso tão monótono ou chato, como ela mesma começa falando do fato de simplesmente escovar os dentes, né? E quando a gente passa a enxergar que a gente está aqui como mordomo, a gente está cuidando daquilo que pertence a Deus, né? Nós não somos donos de nós e simples, não, a gente está cuidando de algo que pertence a Deus e que Ele nos deu com todo carinho e com todo amor para que nós pudéssemos glorificar Ele até mesmo com esse corpo. Então, enxergando isso, eu acho que até mesmo a manutenção dele, ela se torna mais leve no dia a dia, né? A gente
tá, posso até não querer escovar os dentes, posso até não querer fazer aquela caminhada que eu preciso, mas eu não tô fazendo para mim, eu tô fazendo para ele. E se isso vai glorificá-lo de alguma forma, então é algo que eu preciso fazer e eu devo fazer de coração grato, né? Então, assim, de todos, eu não vou me prolongar, porque eu acho que você já falou bastante, resumiu perfeitamente o capítulo da forma que eu iria resumir. Mas, para mim, esse foi um dos melhores, honestamente. Esse capítulo, ele chama muita gente para isso, né? Perceber esse cuidado que a gente tem que ter, esses, né, defeitos que a gente tem no corpo, essas situações que a gente tem devido, né, à queda, mas que o Senhor, ainda assim, Ele derrama compaixão e misericórdia nas nossas vidas. Tem até um texto de Evelyn, eu não lembro se está no perfil privado dela, se está no do Meninas, que é sobre doença crônica, né? Não sei se vocês já leram. Que é muito interessante, né? Para a gente pensar, ela falava alguma coisa sobre ter que tomar medicação todos os dias devido à doença crônica dela, né? Mas ela depois vai ver como o Senhor cuidou dela nesse momento também, proporcionando isso, né? E às vezes é isso, às vezes a gente não tem uma situação que a gente não tem o que fazer, né? Mas a gente vai lá todo dia evitando um pouquinho do inevitável, né? Como você falou, seja numa caminhada, seja no, né, no lavar o rosto, seja no que for, mas zelando daquilo que o Senhor nos confiou para que a gente possa, né, também entregar essa adoração a Ele no nosso corpo. Vamos para o próximo, né? Eu podia encerrar por hoje, né, só com esse capítulo, mas ainda vem o 4 aí, né? O 4. Perdendo as chaves, confissão e a verdade sobre nós. Que difícil, né? Botar esse espelho na frente da gente. A autora vem falar aqui essa situação, que ela perdeu a chave. Quem de nós não já passou por isso, né? Ou é a chave, ou é a carteira, ou é um documento que você nunca usa, você guarda num lugar bem guardado e quando você precisa, você não sabe onde está. E você jura que botou no lugar e você procura e começa a se irritar e começa a ficar com raiva de você mesmo, porque você botou no lugar que você não acha. E aí você começa a culpar outras pessoas e alguém deve ter pego e toda aquela, né, toda aquela irritação que não é só perder algo que deixa a gente, né? Mas às vezes é, né, perder um ônibus, às vezes é um tropeção na calçada, às vezes, né, é uma comida que você estava lá com vontade de chegar em casa e comer quando você chega, ver que estragou, ver que alguém comeu, né, aquele chocolate que você deixou guardado para quando chegasse no trabalho. E só uma situação dessa vai lá e mostra as nossas rachaduras. Ela diz que são situações ruídos em nossos dias, mas que poderiam ser o apocalipse, né? Porque elas desvelam partes de nós que nós preferimos que fiquem escondidas, né? Ah, você é uma pessoa muito paciente, sou, né? Com todo mundo, mas quando é com uma chave perdida, né, a paciência some, o desespero aparece, o xingamento aparece, a dúvida brota, né? Todas essas situações começam a ser desveladas por essas coisinhas no dia a dia que a gente não dá tanta atenção, muitas vezes. Então, ela mostra como pequenas coisas dando errado, né, vem mostrar frustrações e tristezas que nós estamos acumulando, né, ao longo dos dias. A gente sabe que muitas vezes essas situações elas são a gota d'água, né? Não é porque foi essa coisa, né, que fez a gente explodir, mas é que às vezes a gente está ali engano no dia a dia, a gente vai passando, né, vai fingindo que não existe, e quando uma coisinha dessa acontece, né, mostra coisas da gente, né, essas revelações intrusas, né, que são tão insignificantes quando ela coloca aqui, né, comparado a um imenso sofrimento, né, diante de grandes sofrimentos, né, de grandes situações de perdas, de desastres, né, o que são essas coisinhas do dia a dia? Mas é nisso, né, é nessas coisinhas que a gente está, né, sendo também moldado e possivelmente transformado pelo Senhor, né? Ela diz que não é o vale da sombra da morte, são os restolhos de aparelhos quebrados, mas é aqui no dia ordinário, na raivinha de cada dia, que o Salvador se digna a me encontrar, né?
Não é só na grande explosão, no grande desespero, na grande dúvida, mas é no ordinário, né? Nessas rachaduras ordinárias que o Senhor também vem ao nosso encontro. Esses são momentos que trazem oportunidades da gente, mais uma vez, estar em santificação, né? Da gente ser formado diante do Senhor. Ela disse que por trás desses exageros há certamente temores reais, temores mais profundos, incredulidades mais profundas, idolatrias mais profundas, né? Se a gente for cavucar, a gente acha, né? É por isso que a gente não cavuca, por isso que a gente não mexe, porque a gente não quer se deparar com esses ídolos, a gente não quer se deparar com esses temores, a gente não quer encarar isso, a gente só quer deixar passar, né? Outro dia a gente vai lida com isso, mas está ali sendo mostrado, né, no dia a dia. Essas pequenas coisas mostram como a gente precisa da graça, como nós somos carentes da graça. Então, acho que só por isso já é muito importante que a gente olhe para essas coisas, né? Porque às vezes a gente está, não, está tudo bem, eu estou sendo, né, tô crescendo, o fruto do Espírito está, né, estou cada vez melhor, estou, né, me desenvolvendo aqui nas bem-aventuranças. Não preciso de graça hoje, né? A gente começa a desenvolver um orgulho que nem percebe. Não, eu estou bem, estou controlado, domínio próprio é meu segundo nome, mansidão é meu terceiro, né? Eu já estou aqui, ó, nível crente, né? Cada vez mais alto. E é nessa, né, na nossa imperfeição diária, né, que vai existir até o último dia das nossas vidas, que nos mostra como nós somos carentes da graça, profundamente carentes, né? Que todos os dias nós precisamos que o Senhor venha ao nosso encontro, né? Como diz a música de Ana Heloísa, todo dia quem me encontra é você, né? A gente procura, mas o Senhor vem ao nosso encontro todos os dias. E aí a autora vem falar de Paulo, né? Nos chamando ao contentamento em Filipenses, em toda circunstância, e ele dá o exemplo dele, né? Ele estava ali na prisão, ele estava no naufrágio, ele estava, né, com ameaças de morte. Ela diz, mas no naufrágio eu consigo ser contente, né? Difícil é ser contente quando eu perco a chave. É difícil é ser contente nisso, né? E muitas pessoas têm essa perspectiva, né? Diante de grandes sofrimentos, elas têm uma teologia grande para abarcar esse sofrimento, né? Elas têm uma compreensão de Deus, elas têm né, toda uma devoção que consegue abarcar esse sofrimento. Não que elas não sofram, mas que elas conseguem ter esse suporte. Mas nessas pequenas coisinhas, ela fala que a teologia do sofrimento dela era grande demais para caber no pequeno dia. Era grande demais, né, para caber, né, nesse dia típico. E ela acaba falando que ela desenvolveu o hábito de ignorar Deus em meio à monotonia diária, que precisa de Deus para um grande naufrágio. Mas, né, para uma goteira, não, eu me viro, né? O teto está rachado, está pingando? Não, eu resolvo, né? Desenvolvo o hábito de ignorar Deus nisso, né? E, né, problemas reais, né? Isso aí toca em algum ponto na gente, toca, né, no nosso ego, né? Que muitas vezes a gente está deixando o Senhor de lado de pequenas circunstâncias, até a ação, ela apelou para um santo aí, que um amigo católico falou, que eu não lembro qual é, né? Mas, né, a gente vai deixando Deus de lado nesses sofrimentos pequenos. Tem um autor que ela cita aqui, Rod Dreher, acho que é o nome dele, que ele diz que o problema é o cotidiano, né? O cotidiano é o meu problema, não é a guerra, né? Na guerra, eu estava em situação de guerra lá, eu estava crente, né? Eu estava firme, eu sabia as palavras, sabia os versículos, eu sabia, eu conseguia ver os restolhos, as frestinhas de luz na escuridão. Mas quando está no dia a dia que está tudo tá claro, né? Eu vou olhar para aquilo, luz. Se tudo está claro aqui, está tudo tranquilo, eu não preciso de luz, né? A gente fica nessa situação. Muitos querem Deus apenas no extraordinário e esquecemos dele no ordinário. Exato, né? Às vezes a gente acha até que está
incomodando Deus, né? Se for para incomodar, que seja uma coisa grande, né? Se for para incomodar Deus, deixa que seja assim um negócio, né? Maior. Por enquanto eu me viro, né? Mas é justamente essa compreensão de que sem Ele, né, a gente não faz nada, né? No cotidiano, no dia a dia, sem Ele, a gente não faz nada. Ela diz que não adianta só querer fazer tudo sem murmuração. É preciso cultivar a prática de encontrar Cristo nesses pequenos momentos de angústia, de frustração e raiva. E como é uma coisa que precisa ser realmente um domínio próprio, né? Assim, a gente domar o nosso espírito, sermos domados pelo Senhor. Porque no momento que, como a situação dela ali, de perder alguma coisa, a gente fica cego, né? A chave dela podia estar na mão dela, ela não ia achar, porque ela estava com raiva, ela estava irritada, ela estava impaciente, porque foi as crianças, porque foi o marido, porque, né, um fantasma pegou a chave, podia ser tudo, né? Podia estar na mão dela, mas a gente fica cego diante dessas circunstâncias para a gente, né? Quantas vezes eu já não procurei o celular que estava na minha mão, o óculos que estava no meu rosto, né? Alguma coisa que estava no meu bolso, e a gente começa a ficar preocupada, ai meu Deus, me roubaram, ai meu Deus, onde eu tenho meu óculos, né? Eu, míope, perder o óculos, para achar tem que ser outra pessoa. Então, né, começa a dar uma angústia, começa a dar um desespero, e a gente vai ficando como se fosse cego e surdo, né? Então, é realmente, a gente não basta só querer que o Senhor venha trabalhar em nós, a gente precisa diligentemente colocar o nosso espírito diante do Senhor para ele trabalhar em nós, né? Que é como se fosse realmente domar, né? O espírito domar, né? Tudo que nós somos trazer, não. O Senhor está no controle da situação. O Senhor que está no controle, né? O Senhor que está no controle. Eu não tenho controle se é a chave, se é o documento, se é o dinheiro, não importa, né? O Senhor que está no controle dessa situação. Pri falou que já esqueceu as chaves da casa do irmão no congelador, né? Então, né, Dri? Como você achou, né? Eu não sei. Provavelmente foi no outro dia, quando você foi pegar a carne, foi pegar alguma coisa no congelador e descobriu que estava lá. Mas essa aí foi inusitada, viu? E tudo isso, né, gente? Tudo que ela vem trazer aqui, toda essa situação de a gente ver as rachaduras, não é para ficar só nisso, não é para a gente só ver, né, os pequenos probleminhas que nós temos no nosso ego, que nós temos, né, em quem nós somos, mas é para que a gente tenha um contato diário com arrependimento. Ela diz que se tem muito essa ideia de arrependimento como experiência emocional, né, com um grande clímax, como uma grande catarse, né, uma experiência de arrependimento, pronto, foi aqui, arrependeu, fechou, né? Mas ela diz que o arrependimento e a fé são ritmos constantes e diários da vida cristã, como expirar e inspirar, né? Também já vi gente fazendo analogia com os dois pés, né? Arrependimento, fé, né? A gente vai andando nesse movimento. A gente vê o Senhor Jesus falando, né? Você crer, né? Se arrepende dos seus pecados, né? Preguem isso, né? Preguem o arrependimento. E a gente vai colocando isso como se realmente só fosse esse momento, né? Olha, você não conhece Cristo, conheça agora, se arrependa dos seus pecados e prossiga, né? Mas a gente tem que prosseguir em arrependimento também, porque a gente vai continuar falhando com o Senhor, né? A gente vai continuar falhando para com Ele e a gente precisa estar se voltando constantemente para Ele, nessa ideia, né? De se colocar diante dele nessa posição de arrependimento. A autora diz que em pequenos momentos que revelam o pecado dela, é que a gente precisa desenvolver o hábito de admitir a verdade de quem nós somos, né? Nesses pequenos momentos que revelam a nossa perdição, a gente precisa admitir, né? Que não foi fulano, que não foi a circunstância, que não foi, né? Que a gente já começa a direcionar a culpa, porque na minha educação, porque a minha mãe, porque meu pai, porque o sistema, porque fulano, porque isso, porque aquilo, né? E a gente precisa realmente trabalhar com essa verdade de quem nós somos, né? Não minimizar o nosso pecado, mas também, né,
de formar o hábito de deixar que Deus nos ame, de confiar na sua misericórdia e receber de novo o seu perdão, né? Então, não é só para a gente ficar no autocomiseração. Ah, porque eu sou pecador mesmo, não presto, e eu sou ruim mesmo, e eu sei que você é assim, nunca vou ter conserto para mim, né? E começa a também voltar um movimento para si mesmo, né? Como o John Piper fala. John Piper? Eles falam plena satisfação em Deus, mas eu não quero que falem aí transformado. A gente começar a voltar para a gente também. E esse momento não é para isso, é para a gente ver quem nós somos, né? Esses falhas que tem em nós, esses pecados que ainda estão em nós, mas para que Deus, né, o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor, se faça presente mais uma vez, em mais um dia, né? O arrependimento não é um clímax dramático, é um ritmo constante de uma vida em Cristo e, portanto, um dia em Cristo, né? Uma vida é um conjunto de vários dias, então, se queremos ter uma vida em Cristo, nós precisamos ter mais um dia em Cristo. E ela vem falar, acho que é nessa hora que ela fala, né, acho que era um amigo, que ele tinha o hábito de ter esse momento de confissão anualmente nos retiros, né? E depois ele começa a fazer isso a cada 6 meses, e depois ele começa a fazer isso com mais frequência, e daqui a pouco, 4 vezes no dia, ele está, né, indo ao encontro do Senhor para confessar os pecados e se arrepender, né? Então, é uma ilustração, né, de que nós precisamos ter isso constantemente na nossa vida, né? Não é uma coisa para a gente não fazer uma vez, né? Fazer, né, no momento de um pecado grande, né, como às vezes a gente pensa, diante de um grande pecado eu vou confessar, mas esses pequenos pecados, né, eles nos colocam, quando a gente coloca diante do Senhor, nós somos mais uma vez relembrados, né, da misericórdia dele, do amor dele, da graça do Senhor nas nossas vidas, né, e isso são coisas que nós precisamos lembrar diariamente, com certeza, né, com certeza. Alguém quer falar até aqui? Alguma coisa, algum comentário? Como eu falei no início, né, esse foi o capítulo, assim, que mais falou comigo, né, porque realmente são nessas pequenas situações que vem para fora, né, assim, o que está dentro da gente. E uma vez eu até vi um vídeo do pastor Douglas Gonçalves, né, não sei se vocês conhecem, do Jesus Cop, que é muito bom, eu acompanho muito, e ele estava falando nesse vídeo sobre TPM, eram vários assuntos de acordo com perguntas de internautas, né? E ele falava que muitas vezes a gente quer se justificar. Não, eu me irritei porque eu estava de TPM. Não, eu me irritei porque tal dia foi difícil. Não, porque eu estou enfrentando uma doença, né? Nós somos realmente especialistas em achar desculpas, né? E ele falou que não, que na verdade a TPM, a doença, um dia difícil, qualquer situação, vem para revelar o que está dentro da gente, né? Não é aquela circunstância que causou aquilo. Aquela circunstância, na verdade, revelou o que já está por dentro, né? E realmente, nessas pequenas situações do dia a dia, nós, né, mulheres, claro que cada uma sente de um jeito, mas muitas vezes, né, algumas ficam muito irritadas, outras ficam muito tristes, né? Não sei, cada uma sente de uma maneira e vem para revelar o que está dentro da gente, o que está escondido, né? E ao mesmo tempo que, como ela bem fala no livro, essas situações não é para que a gente se esconda de Deus ou comece a se sentir indigno. Na verdade, realmente nos mostra também o quanto precisamos da graça, né? O quanto sem Deus não somos nada. Ao mesmo tempo que você se sente tão pecador, você se sente também tão amado, porque Deus está ali para te transformar, né? Então, até os nossos pecados, as nossas falhas, elas vão apontar para Cristo, né? Para a gente entender que realmente nós não somos dignos de nada, mas mesmo assim Ele nos amou e está pronto para nos transformar, né? Então, que essa realmente também deve ser sempre a nossa reação, né? Que quando essas coisas vêm para fora, ao invés de você se colocar naquele lugar, poxa, já tentei de tudo, já tentei ser uma pessoa, não sei, mais calma, mais mansa, ou isso ou aquilo, você se colocar no lugar, caramba, nunca vai ser suficiente, nunca vai ser assim, é, desnecessária, né, a graça. Todos os dias a gente precisa estar buscando, estar renovando,
estar realmente aos pés do Senhor, porque sem Ele nós não somos nada. Eu costumo dizer que tudo que há de bom em mim vem de Cristo, e tudo que há de mal vem de mim mesma, né? E até o fim dos meus dias vai ser assim, dependendo dele, porque realmente sem Ele não dá, né? A gente precisa todos os dias realmente estar em constante transformação, em constante busca, se avaliando, né? Buscando realmente sempre ser transformada por Ele. É isso mesmo, Letícia. Né? É para mostrar como somos carentes, né, da graça do Senhor. A autora ela vai continuar aqui falando sobre a prática da confissão comunitária, como uma forma de promover o hábito da confissão que marca as nossas vidas diárias, né? E isso é algo que a gente vê recomendado nas Escrituras, né? Tiago diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. E a gente muitas vezes, né, se limita a isso só, né, confessar a Deus. Mas a gente vê, né, existem tantos testemunhos que mostram o quanto confessar a alguém, né, seja um pastor, um líder, um amigo, né, que é na fé, um irmão na fé, né, que é chegado também, o quanto isso ajuda a gente a encarar o nosso pecado de uma forma como ele realmente é, né, e que também ajuda no tratamento, ajuda a ter o apoio, a oração para também enfrentar esse pecado, né? A gente vê testemunhos de pessoas, né, que a gente tem o testemunho de Davi, se eu não me engano, né, um salmo de Davi, que ele diz que quando confessou os pecados dele, né, que colocou diante do Senhor, aí ele pôde encontrar o perdão, né, e a gente precisa trabalhar mais nisso, né. Eu não sei qual a experiência de vocês, né, acho que depende, varia muito da cultura de cada igreja. Eu sei que tem igrejas que têm um momento de confissão no culto, né, mas que também é um momento pessoal da pessoa com Deus, né? Um momento de você fazer uma oração silenciosa, mas que a importância, né, de que a gente tenha essas pessoas para que a gente possa confessar, né, que a gente possa chegar e, né, ter essa abertura, pessoas que nos conheçam na forma mais falha que nós temos também. Ela fala que essa confissão comunitária nos lembra que nenhum de nós vai ao culto porque somos pessoas muito boas, né? Uma lembrança muito boa essa, porque a gente não fala que a gente é superior, né? Mas porque somos pessoas marcadas pela graça. Nos lembra que o fracasso na vida cristã é a norma, né? Nós vamos fracassar, né? Isso é o normal. Eu lembrei muito da canção Moldura, de Estênio Março. Está na playlist que eu fiz. Não sei se vocês já ouviram ela, se conseguiram prestar atenção. Mas ele diz assim, não, eu acordo, estou devendo mais uma vez, né? Acordei mais um dia, já estou devendo de ontem, né? Quando chegar a noite, eu vou reunir meus fracassos e vou colocar os pés de Cristo, né? Então, é isso, eu vou fracassar. Mais uma vez eu vou fracassar. Mas é melhor fracassar aos pés de Cristo do que ser vitorioso longe dele, né? Porque é uma vitória ilusória, uma vitória, né, farsante, que só está aí para nos enganar. Então, o fracasso na vida cristã é a norma, né? Nós participamos do culto como pessoas indignas. Nós precisamos umas das outras se quisermos buscar Cristo e andar em arrependimento. A minha fala aqui que somos sempre devedores. E é nessa dívida que nós temos que a graça se manifesta mais uma vez, né? Porque nós não podemos pagar, porque nós não podemos alcançar nessa nossa vida que a gente vê como a graça é abundante, como a misericórdia do Senhor, né, tá ali nos cobrindo mais uma vez. Ela fala aqui mais uma vez sobre algo da tradição dela, né, que é a questão da absolvição ser proferida pelo ministro, né? E ela fala como ela acha importante ouvir isso, né? De alguém falando, para que isso cubra as vozes que ela escuta, né, dela mesma, condenando, julgando, pesando sobre ela, né? Eu não sei, mais uma vez, né? Aqui fica aquele negócio meio assim, né? Denominações, tradições diferentes. Eu acho que ela fala aqui de uma perspectiva muito pessoal dela, do que ela precisa, né?
eu acho que a gente ouvir isso de alguém, da gente ser relembrado isso de alguém, é importante sim, né? Muitas vezes a gente precisa que algum irmão nos relembre, né? Nossos pecados foram perdoados em Cristo, Cristo nos amou, Ele nos alcançou, né? A gente às vezes precisa ouvir também de alguém para quem a gente pecou, a gente ouvir as pessoas dizendo que libera perdão, porque Cristo perdoou primeiro, né? Mas aí colocar isso de uma maneira geral, assim, não sei muito bem. Pode falar, Letícia. No livro Celebração da Disciplina, não sei se algumas de vocês já leu, mas é um livro, assim, muito bom, né? E lá tem, eu acho que é um livro que todo cristão deveria ler, porque realmente, assim, meu Deus, muito profundo, muito completo, eu gostei muito. E lá, em um dos capítulos é sobre a disciplina da confissão, né? Que fala lá sobre a questão, assim, de confessar pecados, né? E de você realmente... Claro que não é para tudo, né? Eu acho que também é como você bem falou, em situações específicas, né? Por exemplo, lá o autor, ele relata uma situação dele, que ele tinha uma dificuldade com algum pecado que ele tinha tido, que ele cometeu, e ele tinha uma dificuldade de entender o perdão de Deus diante daquilo ali. E ali ele sentiu o Espírito Santo, o Senhor, direcionando ele para encontrar alguém de confiança, alguém ali da igreja dele, que ele pudesse conversar e confessar esse pecado. E lá nessa conversa ele confessou o pecado para esse irmão. E uma coisa que eu acho que é muito importante também, o irmão em nenhum momento assim se escandalizou, sabe? Demonstrou qualquer tipo de condenação com ele. E ali foi até um momento de cura para o irmão também, que o irmão também confessou um pecado para ele, né? Então, eu acho que realmente, em certos momentos, às vezes alguém, inclusive eu até conheço uma pessoa de perto, às vezes tem uma dificuldade de materializar o perdão de Deus, digamos assim. Então, às vezes é importante esse desabafo com alguém de confiança, uma pessoa realmente de Cristo, para que você possa entender o perdão de Deus, né? De realmente entender que você foi perdoado, né? Que não há nada que a gente faça para ser mais digno ou menos digno do amor dele, né? Ele simplesmente nos ama. Então, em situações assim que, né, dependendo do que incomoda a pessoa, do que ela se culpa, às vezes eu acho válido esse momento assim de confissão, de conversa, sabe? Um momento ali realmente de transparência, sem nenhum tipo de condenação, sem nenhum tipo de acusação, realmente um momento de cura, de libertação, né, ali do Senhor. Então, nesse sentido, eu acho assim importante. Sim, eu lembrei dele também. Eu li esse livro no começo desse ano e eu lembrei dessa descrição que ele deu, né? Eu acho também muito importante, né? O que eu achei, assim, né, muito da experiência da autora foi essa situação de ser uma, um momento no culto, né, que tem essa absorção de uma forma proferida de uma maneira geral, né? Porque às vezes a gente essas coisas, às vezes, né? Não estou dizendo que sempre, às vezes elas dão margem para a pessoa se bastar naquilo, né? Confessar no momento de culto, numa oração silenciosa, ouvir o pastor e não procurar justamente esses momentos, né? De estar próximo a alguém, de fazer como até o autor falou, né? De confessar alguém diretamente de uma forma que realmente escancare mais. Claro que, como você bem falou, não é para todo pecado, é para algumas situações, mas que a gente precisa disso, né? De estar junto, de ouvir e de ouvir pessoalmente também, né? Como ele relata ali no livro dele. Eu estava tentando lembrar qual era o livro. Você me lembrou. Muito obrigada. Gente, eu quero ler aqui o Salmo que eu comentei, né, que é o Salmo 32. A partir do versículo 3 diz: Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Então, né, que a gente possa lembrar, né, disso e buscar
né, colocar isso em prática, de confessar ao Senhor, né, os pequenos ruídos do nosso dia a dia, né, essas coisinhas que estão ali chiando, né, estão chiando e a gente só tenta, né, não tem nada acontecendo não, né, vou passar por cima e deixa para lá, mas né, esses chiados, eles também estão ali, ó, querendo nos sintonizar com a graça do Senhor, né, e às vezes a gente está perdendo a oportunidade de ser mais uma vez encontrado pelo Senhor, encontrado em seu amor, em seu perdão, em sua misericórdia. Mas alguém quer falar, gente? Comentar alguma coisa sobre esse capítulo? Fiquem à vontade. Pode falar. Só uma pequena observação. Na minha igreja, a gente tem esse momento de confissão dos pecados, não tem um momento de absolução, né? Mas a questão da confissão dos pecados, eu acho interessante você ter também com relação assim, a igreja toda se colocando naquele momento para entender que nós somos pecadores, nós precisamos reconhecer isso e eu preciso confessar os meus pecados, ainda que sejam mínimos ou pequenos do nosso ponto de vista, né? Uma coisa que eu acho interessante é a gente entender que também a gente não é autossuficiente. Ah, eu tenho esse pecado, mas eu vou conseguir me livrar dele sozinha e pronto. E não abre, né, meu coração, abre minha vida. É claro que a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que a gente vai se abrir. Na minha igreja a gente trabalha com discipulado, então são pessoas mais maduras que caminham com pessoas que estão no início da sua jornada cristã. E isso eu acho bem interessante, se você não tem a sua igreja, mas que você encontre pessoas mais maduras para caminhar junto com você, que você confie também na liderança da sua igreja, para caso você esteja passando por alguma coisa do tipo, eu tô com dificuldade nessa área da minha vida, eu acho que é pecado, não sei se é pecado, mas você realmente ter a humildade de procurar ajuda, né? E Deus quer realmente que a gente não seja autossuficiente, que a gente busque a ajuda dele, que a gente busque a ajuda dos nossos irmãos que estão ali para caminhar conosco, principalmente os mais maduros, né? E o que eu tenho visto, assim, de experiência própria, eu acho que isso é muito importante, até para você conseguir reconhecer pecados que você nem considera pecados. Então, para quem tem esse tipo de dúvida, né? Será que eu fiz é pecado, não é pecado? Seria interessante, sim, buscar pessoas mais maduras para conversar, para se abrir, para caminhar, né, na nossa jornada. Sim. Quando a gente fala, a gente materializa, né? Às vezes coisas que a gente nem percebia. E às vezes a gente vai confessar um pecado e a gente é confrontado, na verdade, com um pecado muito mais profundo que a gente não percebia, né? Eu estava lendo o livro de Jack Perry, que é Garota Gay, Deus Bom, e ela fala ali que ela, quando se converteu, um tempo depois, ela se mudou e foi morar com uma irmã da igreja, assim, que era bem sábia, só que era em outra cidade e tal, e essa irmã acolheu ela e ela ficou discipulando ela, né? E ela disse que num momento lá ela foi falar para essa irmã uma situação, tava assim, aí a irmã falou, mas isso aí mostra, né? E ela começou a mostrar coisas profundas que ela achou que estava assim tudo resolvido, né? Jack, ela falou, né? Como é necessário caminhar com essas pessoas, né? Eu concordo com tudo que você falou, né? E também não tem problema em ter esse momento de absolvição, né? Eu acho que eu já visitei uma igreja que o pastor, né, trazia esses versículos sobre o perdão do Senhor para nos relembrar desse momento, né? Eu só fiquei, assim, um pouquinho com o pé atrás na questão do livro, caso, né, o ministro, o pastor, o sacerdote, meio que assuma essa função de quem perdoa.
né, que a gente sabe que muitas vezes esse lugar, né, de estar ali à frente pode, né, deixar os pastores, os sacerdotes, enfim, um pouco com esse, né, a gente sabe que muitas igrejas têm esse abuso de poder, mas que é importante sim a gente caminhar junto, a gente ouvir essa palavra do Senhor, seja no culto, seja em momentos de discipulado, seja no momento, né, vou chamar o irmão, porque eu preciso conversar com ele ali para tomar o café e ter esses momentos, com certeza, são essenciais. Ana falou aqui que o pastor fala que confessamos nossos pecados a Deus para sermos perdoados. Nós confessamos ao próximo para vencermos a tentação que virá após a confissão do pecado. Interessante. Exatamente. Eu acho que eles podem lembrar do perdão conforme a palavra de Deus. Isso mesmo. Pode falar, Letícia. Eu gostei muito disso que a Natasha falou, e assim, eu gostaria muito também que na minha igreja fosse assim, né? Não tem muito assim essa questão do discipulado, não que também tenha algo contra, mas não sei, talvez por também ser uma igreja muito grande, mas enfim. Mas eu lembrei que um dia eu vi o Douglas, né, Gonçalves, novamente falando dele, do Jesus Cop, falando sobre isso, que lá na igreja dele ele está começando a fazer um teste, que é formando um grupo de 6 pessoas, né? Existe ali, por exemplo, 6 pessoas mais próximas, ou melhor dizendo, 5 pessoas mais próximas dele na igreja, eles vão em um grupo, fecham ali um grupo, e eles lá têm esse momento de confissão de pecados, um vai ajudar o outro de acordo com a palavra. E ele fala que ele nota que, inclusive, por as pessoas saberem, né, dos pecados dele, ele sente de maneira mais expressiva a oração de cada um, porque é bom até para você orar de maneira específica, né? Quando, por exemplo, alguém pede uma oração para a gente vai e ora. Mas quando você sabe, assim, um motivo, alguma coisa de maneira específica, é muito diferente, né? E ali, tendo dentro de um ambiente, de uma igreja saudável, de uma igreja acolhedora, isso funciona muito, né? Porque realmente a própria Bíblia fala, confessem os seus pecados uns aos outros, né? Isso é para ser feito, né? Para mostrar também que todos somos igualmente dependentes de Deus, né? Um pastor, ele está ali para apontar para Cristo, mas ele também é ovelha do Senhor, ovelha de Cristo, né? Ele não é melhor ou maior do que outra pessoa. Ele é pecador tanto quanto nós. Qual que é a diferença, né, de nós que estamos na igreja para alguém que está fora? Nós dois somos pecadores. A diferença é que nós estamos prontos para o arrependimento, né? Nós dependemos da graça, nós sabemos que os nossos pecados não é para que a gente fique escravo a vida inteira, mas que a gente busque transformação no Senhor dia após dia, né? Então, esse ambiente, assim, de confissão, de acolhimento, em um discipulado, né? Seja ali de maneira mesmo dentro da igreja ou em um café, como vocês citaram também, é muito bom você ter uma pessoa para te ajudar nisso, né? E eu acho que inclusive isso ajuda até no próprio esforço da pessoa ali, não que venha pelo esforço dela, mas para ela entender que ela tem apoio, que tem alguém ali orando por ela, que ela pode vencer aquilo ali, sabe? Então, eu acho que pode sim trazer muitas coisas boas esse ambiente de discipulado, onde você tem essa liberdade com pessoas maduras, lógico, né? Isso mesmo. Esse capítulo rendeu, né, gente? Eu não vi a hora. Vamos correr aqui um pouquinho. Estava com a caneca na frente do relógio. Vamos ao capítulo 6. Tá certo, Aninha. Até a próxima. Vamos lá, capítulo 6. Alguém pode ler, gente, por favor, o título do capítulo 6? Porque eu estou com minhas anotações aqui, o título sumiu. Capítulo 5, não? 5. Comendo as sobras de ontem, palavra, sacramento e nutrição negligenciada. Obrigada. Porque semana passada foram 3, e na cabeça está 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas não é, né? Vamos lá, capítulo 5, né? Ela vem falar aqui sobre a questão do alimento, né? Da nossa relação com comida. E aí ela vem trazer, né? Várias ilustrações da relação dela com comida, né?
entre miojo, entre, né, colher milhos com a família, entre comer só comida industrializada, entre comer lá uma comida com uma mistura de feijão com milho, né, bem curiosa. Ela vem nos mostrar, né, como a organização do culto é voltada para dois elementos principais, que é a palavra e sacramento, né? E que ela diz que os dois têm relação com comida, né? Que tem a ver com esse pão de cada dia, com a relação de como estamos sendo nutridos, né? Ela fala que de todas as coisas que Jesus poderia pedir que fosse feita em sua memória, ele escolheu uma refeição, né? Às vezes a gente não pensa nisso, né? Que ele escolheu uma refeição. Eu achei engraçado que ela colocou assim, ele não pediu para subir as montanhas, né? Para escalar, né? Para fazer coisas mirabolantes, mas ele pediu para que juntos, em uma refeição, né? A gente lembrasse do seu sacrifício. E ela fala que se todas as catedrais sumissem, toda a arte mais gloriosa se perdesse, todos os tesouros mais valiosos fossem jogados fora, os cristãos ainda se reuniriam para o culto em torno das escrituras e dos sacramentos, né? E lendo isso eu lembrei de uma história que tem em alguma revista de Portas Abertas, não lembro qual, mas que falava, né, sobre acho que foi na China, um irmão encontrou outro assim, né? E ele fazia parte ainda de um grupo, mas o outro se via muito isolado no lugar onde ele vivia. E naquele momento, encontrando o outro, né, ele pediu, né, que eles pudessem cear juntos, compartilhar uma palavra um com o outro, né? E ali naquele momento eles estavam cultuando ao Senhor, né? Então a gente se reúne em torno disso, né? E tanto um como o outro, né, tanto a palavra como os sacramentos, eles são dados por Jesus, que se chama o pão da vida. Ele é o pão e ele nos dá o pão. Ele é o dom e o doador. E ela vem falar, né, de que como toda a refeição que nós comemos é parcial e inadequada, porque aponta para aquele, né, que tem a nossa verdadeira refeição, onde a nossa nutrição é eterna, né? Eu vi muitos pontos de contato entre esse capítulo e o capítulo 3, né, sobre escovar os dentes, sobre as questões do corpo, né? Eu acho que eles podiam estar até juntos, né, para trabalhar, que lembra muito essa questão que a gente também está ali cuidando do corpo, está, né, nutrindo o corpo. Às vezes a gente faz aquela refeição, 2 horas cozinhando, come em 10 minutos, né? E tudo isso também ela vai puxando para um e para o outro, né? Tanto para que a gente preste atenção na nossa refeição, para que a gente preste atenção nesse momento do nosso dia, para que a gente esteja em contato com aquilo que nós estamos comendo, da forma como estamos consumindo aquilo, mas ela leva também para a nossa nutrição da palavra, a nossa nutrição do culto, né? Como é que tudo isso tem sido feito. Ela traz aqui a questão da oração antes das refeições, como essa prática, né? Reconhecendo que nós não vivemos por conta própria, mas que todos nós somos beneficiários da generosidade e dos mistérios da graça, né? Como é importante a gente lembrar disso, né? Às vezes a gente está ali, a gente nem lembra que, né, que aquelas coisas chegaram na nossa mesa por mãos desconhecidas, né? Por alguém que plantou, alguém que colheu, alguém que trabalhou, alguém que moeu, alguém que cozinhou, às vezes quando não é a gente mesmo, né, que faz. E tudo isso a gente chega lá e a gente vê isso como uma coisa tão banal, né? Como se fosse, né? Nada demais, né? E que por trás de tudo aquilo tem preparo, tem esforço, tem trabalho, tem terra, né? Tem chuva, às vezes não tem chuva, tem sol, e nisso tudo tem a mão do Senhor. E ela vem trazer essa questão, né, dessa prática da oração em ação de graças antes das refeições, para reconhecer isso, mais uma vez, que nós não somos autossuficientes, né? Porque quando a gente pensar que é autossuficiente, é só pensar assim, você, né, a coisa mais básica da nossa refeição, você sabe fazer um pão? Tem gente que sabe, mas aí você sabe plantar o trigo, você sabe como é que moe, você, né? Você sabe fazer todos os processos de tudo que você precisa para chegar ao pão prontinho que está ali na sua mesa, né? Ah, você pode dizer, não, eu sei, né? Mas isso é só um exemplo, e todas as outras, né? Tudo o resto que o Senhor ele tem concedido através da mão de várias pessoas, mas principalmente, né? Tudo vem da mão dele,
né? Todas essas dádivas vêm pelo Senhor. E aí ela puxa isso para falar da tendência dos evangélicos, né? A gente sabe, nos nossos tempos atuais, em focar em entusiasmo, em paixão e em risco, né? Uma adoração com adrenalina, né? Um negócio aí meio misturado, que está justamente nesse foco da experiência, né? A gente sabe que hoje em dia você não consome o produto, você não consome o serviço, você consome a experiência do produto, a experiência do serviço, né? Tudo está sendo trabalhado junto. E isso está nas igrejas também, né? Como é que o culto tem sido vendido, porque o culto também virou, né, um produto para pessoas consumirem, né? Então, a autora vem mostrar como essa experiência religiosa tem sido dirigida ao mundo consumista, né? E o pastor Eugene Peterson vem falar, né, que há pouca empolgação para a aquisição paciente da virtude, pouca inclinação para se submeter ao longo aprendizado no que as gerações passadas de cristãos chamavam de santidade. A religião do nosso tempo foi capturada por uma mentalidade turística, focada nas novidades, expandindo experiências além da nossa vida, que outrora estava tão monótona, né? Então, ao invés de estarmos como embaixadores na Terra ou como peregrinos, a gente está como turista, né? Vou curtindo a paisagem, vou aproveitando o que eu posso comprar, as lembrancinhas que eu posso levar, vou ficando por aqui, todo de passeio, né? E peregrino não está de passeio, está de passagem, né? É diferente. E às vezes a gente está ali no passeio realmente consumindo o que se pode dar, né? O que essa igreja pode dar, o que esse irmão pode dar, qual a experiência que me oferece, qual a espiritualidade que me oferece, né? Que a gente sabe que o mundo pós-moderno, ele ou elimina a religião, né? Esquece, ou ele fica buscando essa espiritualidade, né? Nas coisas, assim, tudo mais se pode ter, mas a espiritualidade pessoal, né? Ela é feita conforme o desejo do cliente, né? Então, a minha espiritualidade, ela tem um pouquinho disso, uma pitada disso, um jeitinho disso, e tem que ser feito dessa forma. Então, se aqui não está desse jeito, não quero, né? Porque é o gosto do cliente, o cliente tem a razão e não está sendo assim para mim. Então, a gente tem visto muito isso, né? E a partir disso, a gente tem visto que igrejas se formando longe da Bíblia, longe da palavra, longe de Deus, mas conforme o gosto dos clientes, né? A gente vê aí uma mistura com diversas outras práticas, com diversas outras religiões, com diversas outras coisas, para agradar o consumidor, né? É isso que tem sido feito. E aí esse foco na novidade, né? E ela disse que tudo isso começou há muito tempo, mas que não foi feito com mais intenções, né? Que muitos pregadores eles tinham essa questão vívida da experiência, né? Que às vezes era muito presente no culto com alguns pregadores, mas que a gente sabe que tudo pode ser usado para o mal, né? Que muitas pessoas se apropriaram disso de uma forma errônea, de uma forma exagerada, para realmente vender uma igreja, né? Porque o que muitos pastores, né, ditos pastores têm feito é vender um modelo de igreja, é vender, né, um jeito de ser igreja, vender uma forma que é realmente uma venda, né? Eles realmente estão comercializando essas experiências. Então, a autora diz que, ao invés do culto estar sendo focado no que nutre, né, a saber, a palavra e o sacramento, o foco se tornou no que vem. A empolgação, a aventura, a experiência valorosa, aquilo que é mais impressionante, aquilo que chama a atenção. E ela vem trazer isso justamente para o nosso alimento, né? O nosso alimento da palavra, né? Que muitas vezes a gente está ali diante da nossa igreja, que não é igreja empolgada, aventureira, experienciosa, né? Impressionante. Ela vem dizer, o que é que eu faço quando a palavra de Deus está parecendo pão dormido, né? Quando a vontade é comer brigadeiro todo dia, mas, né, a palavra de Deus está parecendo pão dormido. Então, ela traz a experiência ali, a história, né, dos Anões de Nárnia, para mostrar, né, que muitas vezes o banquete está diante da gente e a gente é que está com os sentidos deturpados. A gente não consegue ver, a gente não consegue sentir as notas olfativas, a gente não consegue sentir
o gosto, né, porque os nossos sentidos se deturparam, eles foram, né, eles se amoldaram a outras, né, outros alimentos. E quem aqui já fez algum tipo de retirada, né, de alguns alimentos, sabe o quanto o nosso paladar ele se molda, né? Ah, a pessoa diminui o açúcar, deixa de consumir certos alimentos e aí consegue sentir o paladar, né, o gosto de forma diferente no paladar. Nath está aqui, né? O tal do café sem açúcar, né? Quem vai treinando o paladar, um dia chega lá, né? E consegue sentir muito mais no café do que, né, o açúcar está mascarando. E às vezes a gente está fazendo isso com as escrituras, né? A gente está fazendo isso com a palavra de Deus. A gente quer docinho, a gente quer, né, colocar açúcar ali, a gente quer, às vezes, né, anestesiar o nosso paladar. E às vezes nem percebe o quanto a gente está fazendo isso, né? Então, ela diz que aquilo que devia ser uma maravilha, né, para ela, para a gente, e ela compara isso com a questão do alimento que ela tem em casa, né? Que ela tem uma variedade muito grande, ela tem uma forma de conservar que muitas pessoas não têm, né? E se a gente parar para pensar, né? Tanto o alimento como a palavra, tem muita gente que não tem, mas está ali na frente da gente como se fosse, né? Pão dormido, né? Como se fosse aquele que tem todo dia, aquele que não tem gosto, aquele pão integral, né? Que tem um gosto assim de papelão, que tá ali há não sei quantos dias, né? E ela disse que diante disso a gente tem que receber como dádiva, a gente tem que continuar comendo, né? Porque o problema não está na palavra, mas está na forma como a gente está recebendo esse alimento do Senhor. Ela vem trazer a questão do hábito de orar antes de cada refeição como um treino para a gente estar no mundo, né? Para a gente parar e perceber aquilo que a gente está consumindo. E como as refeições que a gente tem feito, né, são refeições que a gente esquece. Eu acho que quando a gente fala de como a nossa memória está ruim, uma das primeiras coisas que a gente fala, eu não lembro nem o que eu almocei hoje, né? Então, ela fala assim, as refeições são esquecíveis, mas elas estão nos moldando, né? O feijão que eu comi hoje, ele está me nutrindo de alguma forma, né? O miojo que eu comi ontem, ele está fazendo efeitos no meu corpo de alguma forma também, né? E às vezes a gente não está percebendo como a gente está sendo moldado pelo aquilo que nutre a gente, né? Pelo aquilo que a gente está ingerindo. Ela fala que da mesma forma que essas refeições que a gente esquece, está nos formando, a gente também está sendo moldada quase imperceptivelmente pela palavra e pelo sacramento que a gente come diariamente, que a gente recebe diariamente, que a gente é nutrido diariamente. Então, a gente precisa treinar o nosso paladar para nutrição verdadeira, né? A gente precisa treinar para que a gente receba como realmente é, como o banquete que realmente é, como o deleite que realmente é, e mesmo quando não for, continuar comendo, porque a gente precisa ser nutrido, né? Quem teve Covid, ou às vezes um simples resfriado mesmo, a gente fica sem sentir gosto, sem sentir cheiro, e a vontade de comer é nula, mas a gente sabe que a gente precisa comer para a gente se recuperar melhor, né? A gente precisa fazer as refeições, a gente precisa estar bem alimentado para que o nosso corpo esteja forte para enfrentar, né, o resfriado, Covid, seja lá o que for. Da mesma forma, o nosso espírito ele precisa estar sendo nutrido, mesmo quando a gente não está sentindo cheiro ou gosto, a gente precisa estar nutrindo, né, a nossa vida para que ela possa estar forte, né? Ela possa estar forte a cada dia. Então, ela vem, né, trazer essa reflexão sobre também o contato, né, com aquilo que nós estamos comendo, para que a gente tenha mais consciência da nossa alimentação, né? Ela sempre está puxando para as duas coisas, né? Porque é a liturgia do ordinário, então é tanto para o dia a dia, naquilo que é, né, o alimento, o escovar os dentes, o perder as chaves, mas ela vem trazendo tudo isso para aquilo que a gente está vivendo na nossa vida, né, de confissão, de cuidado e de realmente, né, de alimento da palavra. A adoração cristã, centrada na palavra e no sacramento, me lembra de que a minha identidade central não é consumidora, mas eu sou uma adoradora e carrego a imagem de Deus, né? Então, como adoradores, a gente precisa
né? Carregando essa imagem, a gente precisa nutrir ela, né? Se nós queremos crescer a semelhança de Cristo, se nós queremos continuar caminhando, né, a cada dia com Cristo, para que a nossa vida seja em Cristo, nós precisamos, né, não querer aquilo que agrada, né, o paladar nesses momentos assim que a gente está, né, querendo só o chocolate, o brigadeiro, mas realmente treinar o nosso paladar para aquilo que Deus fala que é o melhor, né? Ele que é o conhecedor de todas as coisas, ele que sabe o que é melhor para a gente, né? Que a gente busque que a nossa relação com ele realmente seja de adoração, né? Nessa convicção que nós somos dele, que nós somos filhos, que nós somos, né, pertencentes ao Senhor. Não que nós somos consumidoras, né? Para que só para receber, só para se encantar, mas que a gente possa realmente se encantar naquilo que o Senhor nos oferece, porque grandes são as maravilhas que Ele tem nos concedido a cada dia. Corri mais um pouquinho nesse, né? Porque, por causa da hora, mas fiquem à vontade para comentar, tá, meninas? Se alguém quiser falar, fiquem à vontade. Não? Eu não li esse capítulo e também não vou ficar falando de café, mas eu gostei muito desse negócio que você falou de como o nosso paladar está adaptado com outras coisas, né? E é por isso que a gente não sente o real sabor daquilo que a gente está comendo. E, assim, na nossa cultura, a gente sempre associa essas comidas integrais para coisa de velho, né? Tipo, não, quando eu for velho, eu começo a comer direito. Até a gente pode ver as coisas no mercado que são para o público infantil, são só porcaria, né? Bolacha para criança, com desenho, tudo. Então, a nossa cultura, ela incentiva a gente produzir uma base completamente errada, né? Quando é criança, você tem que comer saudável porque você está construindo a sua base, né? A sua saúde, para você crescer, tudo. Na fé cristã também é assim, né? Como é que a gente vai construir a nossa base de fé só com coisas que são superficiais, né? A gente tem que comer coisas sólidas, né? Que vão construir uma coisa firme de verdade, né? Não adianta a gente ficar só com, né, com diversão, pensar em igual esses cultos hoje que é só brincadeira, diversão para jovem e não tem a palavra, né? Que é o que sustenta de verdade, né? Sim, Nath. Bem colocado, né? A gente precisa estar nutrido desde o comecinho, né? Desde sempre, né? Firmado nisso. Eu lembrei muito de você nesse capítulo, viu? Depois você lê. Eu vou ler. Eu lembrei muito de você. Mas alguém quer falar, gente? Acho que isso que a Nath falou no final, né? Que eu acho que tem muito a ver também com essa cultura consumista, né? A gente sempre quer consumir, sempre quer o melhor, sabe? O que tem mais luzes, o entretenimento. E, e isso, na verdade, prejudica muito o nosso relacionamento com Deus, né? Quando você só está pronto para consumir. Eu tenho um amigo que ele fala que a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ser sommelier de pregação, sabe? Quando você está sempre pronto para avaliar o outro, sabe? Porque você está ali numa mentalidade de consumista. Então, bora ver se essa pessoa sabe pregar, bora ver se ela sabe falar. Sempre tem uma crítica para fazer e muitas vezes você não entrega aquilo que Deus colocou em você, porque você só quer receber, que você esquece de dar, né? E esse que deve ser o nosso posicionamento, não de pessoas que querem consumir, só querem receber, mas o que é que eu posso fazer aqui, né? O que o Senhor pode fazer através de mim aqui? Não porque eu quero ser vista, não porque eu tenho algo para entregar, não, mas porque eu estou aqui para servir o reino, eu estou aqui para servir em comunidade, né? Eu estou aqui também para ajudar meus irmãos. E essa parte também que, né, o nome do capítulo é Comendo as Sobras de Ontem, isso me chama também, assim, muita atenção para a questão de, por exemplo, eu falei no início sobre vida devocional, né, e tem dias e dias, tem dias que eu tenho muito para entregar, sabe, eu quero passar muito tempo aos pés do Senhor, e às vezes, em dias, assim, que eu talvez estivesse um pouco mais desmotivada, talvez nem com tanta vontade assim, eu sempre recuava, né? Eu ficava pensando, poxa, mas
não vou fazer um devocional dessa maneira, né? Eu não tenho tanto para entregar para Deus. E uma coisa que o Senhor me ministrou muito é que quem é fiel no pouco é fiel no muito, né? Se eu só tenho aquele pouquinho, se eu só tenho ali, sabe, nem às vezes palavras para dizer, mas eu tô ali aos pés dele, sabe, tentando realmente entregar o pouco que eu tenho, o Senhor se agrada, né? Porque o Senhor, na verdade, ele quer esse relacionamento e ele sabe que não é todos os dias que a gente está bem, não é todos os dias que a gente está motivada, mas ainda nesses dias ruins eu quero entregar algo para ele, né? Essas sobras, essa sobra de ontem, essa coisa que às vezes é tão, né, negligenciada, poxa, mas é tão pouco, é tão chato, é tão isso, mas ainda assim o Senhor quer que a gente entregue, né? Ainda que pouco. Então, foi algo assim que eu fiquei refletindo nesse capítulo. É verdade. E que a gente não minimize, né, as sobras de ontem, que às vezes saem grandes refeições, grandes risotos, né? De pequenas coisas que a gente tem, porque às vezes realmente a gente tem, vem vindo de momentos assim, né, a semana de devocional todos os dias foi bom tal, mas hoje estou me sentindo tão vazia, tão indisposta, mas aí esses outros dias também vão estar me alimentando, né? Não que eu negligencie o de hoje, mas que esses outros dias vão estar me chamando, né, a refeição junto com o Senhor, né, esse culto, a estar sendo nutrido mais uma vez por sua palavra. Podemos encerrar por hoje, meninas? Passamos um bocadinho da hora. Mas se ninguém quiser falar mais nada, a gente vai orar para encerrar. Eu só queria fazer um comentário aqui, aproveitar que acabou, porque me chamou a atenção que a gente leu 2 livros em seguida que falam sobre essa parte corpórea, né? Porque aquele livro 12 Maneiras que o celular está mudando, ele também usa esse argumento, né? De que a igreja, ela é corpórea, ela é carnal, né? Então a gente não pode tentar desassociar. E eu achei curioso porque eu nunca tinha lido um livro que tivesse essa abordagem e eu li 2 em seguida. Sim, e acontece muito também da gente começar a perceber assuntos assim, entrelaçados, né? Com livros que a gente achava que não tinha, às vezes, nada a ver, né? Um sobre celular, um sobre liturgia, o outro sobre não sei o quê, e aí tem assuntos no meio que eles estão conversando, estão, né, chamando a atenção um do outro. E aí só vai reforçando, né, gente? Aspectos que a gente precisa estar prestando atenção, né? Meninas, alguém quer orar para encerrar? Hoje a chefinha não está aqui, então fica aí fiquem à vontade. Não? Eu vou orar. Oremos. Senhor Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um encontro. Muito obrigada porque o Senhor nos conduziu até esse momento, Senhor, porque o Senhor trouxe ensinamentos profundos para a gente. O Senhor tem sido conosco, Pai, que possamos aprender e também buscar, Senhor, mudarmos as nossas vidas nos pequenos atos, nos dias comuns, na vida ordinária, Pai, para que a gente possa a cada dia viver um dia em Cristo, para que toda a nossa vida seja vivida em Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar trabalhando em nós, o arrependimento, que possamos, Senhor, estar mais fome de Ti, com os paladares mais apurados para desejar estar contigo, para sermos nutridos por Tua palavra, Pai. Possamos, Senhor, zelar por nossos corpos, para que eles possam estar completamente diante de Ti em Ti, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada menina aqui presente, que possamos, Senhor, estar em busca cada vez mais de Ti, de andarmos conforme o que o Senhor deseja para cada uma de nós, Senhor. Possamos crescer a semelhança de Cristo e viver uma forma que glorifica a Ti, Pai, e nessa vida encontrarmos a alegria em cada dia, Senhor. Eu te peço pela noite de hoje, pelo dia de amanhã, que o Senhor possa nos conduzir à tua casa, Senhor, em alegria, vivermos mais um domingo em comunhão com o teu corpo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.